Eu li uma frase do Rui Barbosa numa obra chamada O Papa e o Concílio, de Janus. É uma obra raríssima e eu consegui comprar essa obra por uma bagatela. Eu consegui a obra, eu tenho essa obra, um dos poucos exemplares que existe no Brasil. Estava guardadinho comigo lá, O Papa e o Concílio, com a introdução do Rui Barbosa, que é maior do que a obra. É maior do que a obra do Janus, a introdução. E ele começa dizendo o seguinte: uma nação analfabeta é o Eldorado ultramontano. Ultramontano é católico, porque depois dos... De João Montano. Não, dos montes. depois das montanhas. Ultramontano. Esse cara não, porque eu estou... Uma nação analfabeta é o Eldorado ultramontano. É tudo que o católico quer, uma nação analfabeta. Por quê? Pode ser quiser. Mas legal, sim. Assim, não vou falar sobre Padre Cícero, eu só queria saber mais ou menos a questão. Não, Padre Cícero nem pensar. Mas a gente conversando sobre a hermenêutica do protestante, eu sempre fiquei me perguntando, por exemplo, como é que era a hermenêutica judaica dos textos veterotestamentários? A gente vai ver um pouquinho disso aí. Tá. Nós vamos ver uns 2 slides, pelo menos, mostrando as definições, os métodos de hermenêutica dos judeus na época do Novo Testamento, como é que eles interpretavam a Bíblia. Tinha 2 escolas também, tinha escola alegórica também. Então, a gente vai ver isso aí. Tá, na hora ela faz a pergunta. Tá. Então vamos lá. Bom, rapidinho aqui, a Bíblia é posta diante do povo e ensinada no sentido primário do texto. Okay? Porque note bem, esses homens eram humanistas. O que é um humanista? Não no sentido do século XVIII e XIX, mas naquela época era humanista. Que estudava as línguas antigas. Exatamente. O humanista era alguém voltado para as humanidades. E o que são humanidades? Artes plásticas e literatura. São as produções humanas no campo da literatura, no campo da arte. Então, os humanistas eram pessoas que se voltavam para essas coisas, tentando resgatar os valores do período clássico, lá da Igreja Antiga, que foi para o brejo com a invasão dos bárbaros. Né? A invasão bárbara acabou com o período clássico. Eles tentam resgatar isso. Então, claro, um homem como esse, que se vê diante de um texto grego, ele não está interessado em procurar sentido oculto. Ele quer saber o que aquilo lá diz. Ele quer estudar gramática. Ele quer estudar a frase, sintaxe, o significado, o contexto, o porquê, as figuras de linguagem que aparecem. Ele quer fazer isso. Ele é um gramático. Então, é claro que ele vai se aproximar do texto de outra forma. E eles entendem o seguinte, olha... Esses homens, quando escreveram, em que pese a atuação de expressão sobre eles, esses homens foram usados por Deus dentro do seu contexto, com a sua língua, lidando com problemas reais. E nós temos que tratar esse texto como um texto, entre aspas, comum. Eu sei que ele é mais do que um texto comum, mas ele passa pelo comum. Na sua abordagem, ele passa pelo comum. Deus deu um livro ao homem para que o homem, com suas faculdades normais, possa entender. Então é assim que eles vão trabalhar. Esses homens são humanistas. Os reformadores são humanistas, todos eles. Humanistas no seguinte sentido: eu trabalho com humanidades. O humanismo, como um braço do Renascimento, ele surge nesse aspecto literário por causa da queda de Constantinopla, em 1453. Constantinopla cai, o que acontece? Os grandes pensadores, professores, mestres, fogem para o Ocidente. E quando um estudioso foge, o que é que ele leva com ele? O que mais? Material. Seu material, é o mais precioso. Pegou fogo na sua casa, o que é que você salva? Uns vão salvar a televisão. Outros vão salvar a geladeira. Outros vão salvar a cama. Outros vão salvar os livros. O que o estudioso salva? Os livros. Ele pega e corre os livros. Então foi o que aconteceu com eles, levaram os livros para o Ocidente. E outra coisa também, a Espanha, na época, era uma Espanha fortemente influenciada pela presença Dos muçulmanos. dos muçulmanos. Então havia uma conexão com o Oriente. Existiam filósofos na Espanha que eram filósofos que tentavam resgatar, por exemplo, Aristóteles. Averroes, por exemplo, filósofo que tentava resgatar Aristóteles, despertando o interesse pelo grego. Avicena, que era um filósofo judeu,
que também tentava resgatar a reflexão filosófica passando pelo grego. Então começa a haver um despertamento pelas línguas gregas, pelas línguas bíblicas, entre elas especialmente o grego. Então começaram a estudar grego. Onde tem mais grego? Qual é a obra grega por excelência? Novo Testamento. Vamos estudar o Novo Testamento. Quando começaram a estudar o Novo Testamento, descobriram uma igreja que eles nunca tinham sonhado. Mas peraí, isso aqui é igreja? Aí eles olharam para Roma e compararam, peraí, olha o bispo aqui de Atos, olha o bispo de 1 Timóteo, agora olha o bispo de Roma, olha o bispo da minha cidade, olha o culto, agora olha o culto aqui, peraí, isso que eu estou vendo é tudo, mas se isso é cristianismo, eu sou oposto. Então, aí começa o problema. A reforma, ela não queria criar uma nova religião, ela queria resgatar a velha. A original. Que brincadeira. É uma reforma, né? Vai assistir uma missa para você ver. Mas se aquilo não é cristianismo, eu sou Batman. Não tem como, não tem nada de cristianismo lá. Não tem nada. Nada. Fala uma coisa que tem cristianismo numa missa. Não tem nada. Então eles viram isso aí. E viram com mais texto do que nós, porque eles olhavam lá no texto grego e olhavam, não, peraí, não é isso. Começaram a fazer descobertas hermenêuticas extraordinárias. Por exemplo, na Vulgata Latina, quando o texto de João dizia assim, arrependei-vos. Na Vulgata, a frase era penitenciade-te. Penitenciai-vos. Pagai penitência. Todo o sistema de penitência era baseado nesse versículo. Descobriram lá, peraí, mas aqui não é penitenciar-se, aqui é arrepender-se. Que penitência é essa? Jerônimo traduzido como penitenciade. Aliás, quando Jerônimo traduziu como penitenciade significava arrependei-vos. Mas a palavra comportava outras conotações. E aí veio então o sistema de penitências que deixou Martinho Lutero maluco, né? que abriu a porta para indulgências e tudo mais. Né? Então, esse problema. Outro problema, o cântico de Isabel, a saudação de Isabel. O que diz o texto? O texto diz, salve. É de Maria, não, Isabel? Não, Isabel falando para Maria. Não é o anjo que fala para... Não é Isabel cantando. Não, tá certo, é o anjo falando para Isabel. anúncio. O anjo falando para Isabel, salve agraciada. No texto latino está, salve ave gracia plena. Salve cheia de graça. Aí atribui a Maria fonte de graça. Salve ave gracia plena. Peraí, é diferente. É salve agraciada. Ela não é fonte de graça, ela é receptáculo. Está na voz passiva. Na voz passiva. Ela é fonte de graça. Ela é receptáculo de graça. Então, quebrou a mariolatria. Pô, olha o que você está quebrando. Você está quebrando a mariolatria, você está quebrando o sistema de penitência. Meu, e que vai sobrar? E que vai sobrar? Do catolicismo, você tira isso aí. Tira a Maria e tira a penitência. O que sobra do catolicismo? E assim foram fazendo essas descobertas no texto grego, vendo que o texto latino não tinha sido muito feliz ou tinha aberto portas para entendimentos equivocados. E aí então começa a balançar o alicerce da Igreja Católica. É possível dizer que esse interesse que os reformadores têm pelo texto, a análise literal, é por causa do distanciamento cultural, né, em relação ao, por exemplo, os pais da Igreja Antiga? Eles estavam mais próximos do texto que eles estavam lidando, então eles podiam trabalhar mais com a alegoria. Agora, pela distância cultural dos reformadores, dá para dizer que esse interesse, até eles chegarem na alegoria, tinha muito texto para eles. Não sei, Nicolas, eu não sei se é assim. Eu acho que tem muito a ver com alguns aspectos subjetivos. O estudioso, ele é curioso. Ele olha o documento e fala, o que está escrito aqui? Eu tenho que saber o que está escrito aqui. E, cara, isso aqui é um texto clássico. Eu sou um acadêmico.
esses caras não são muito bons da cabeça. Esses caras têm umas curiosidades que a gente fala, pô, o cara é maluco. Né? Zwinglio copiou o Novo Testamento à mão 2 vezes. 2 vezes. Ele não lia mais o Novo Testamento em alemão. Não lia. Quando disseram, no colóquio de Marburgo, quando ele estava discutindo com o Lutero sobre a ceia, ele começou a ler o Novo Testamento grego e falaram para ele, opa, leia em alemão. Ele falou assim, olha, faz 13 anos que eu só leio o Novo Testamento em grego, desculpa. Então, os caras são doidos por essas descobertas, por esses estudos. Então há esse interesse próprio no intelectual. O intelectual ele é assim. Eu não sei se é isso que você está falando, né? Que havia esse distanciamento e eles então tentaram Talvez favorecesse, mas não fosse. Talvez, mas eu nunca pensei desse jeito. Estou alegorizando. Não alegorize. Ok, então Lutero tem que fazer um estudo literal e sua aplicação à vida. Priorizava as línguas originais como qualquer humanista. Ok? A escritura deve ser interpretada histórica e gramaticalmente. A alegorização a mantém na obscuridade e só serve para o clero preservar, por meio de interpretações inadequadas, suas tradições heréticas. Então é para isso que servia. Né? Lá, penitenciarity, Ave Maria, gratia plena. Né? Tinha outra expressão também. Tinha o texto de Efésios, na Vulgata Latina, dizia assim, sobre o casamento, né? Efésios 5. Grande é este sacramentum. A palavra grega é grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Peraí, então casamento não é sacramento. Então eu derrubo mariolatria, sistema penitencial e sistema sacramentalista. Sobrou o quê? Ainda pá. Sobre a igreja batista. Só falta mais alguma. Mas o Papa, você vê que o Papa qualquer, você vira e põe dentro da vida, você acha munição contra o Papa, você precisa trabalhar muito. Bom, agora aqui, nesse ponto aqui, Ainda mais se for gente. a gente chega nesse ponto aqui ao que eu acredito ser a exposição de um modelo que quer nós concordemos ou não com as conclusões teológicas de Calvino, não precisa ser calvinista para reconhecer o que eu vou dizer agora, né? Esse homem ele propôs um modelo que é um modelo difícil de substituir. Eu posso não concordar com as conclusões a que ele chega, tudo bem, mas o método que ele usou e que ele expõe nos seus escritos, realmente não há como você acrescentar algo mais aí. O que você pode acrescentar são as informações novas que nós agora temos acesso, que ele não tinha. Mas o método em si, eu acho que ele é insuperável. E o próprio Jacó Arminio afirmou que, em termos de interpretação, Calvino é insuperável. O próprio Jacó Arminio, ele não concordava com as conclusões de Calvino, mas o método interpretativo dele, ele dizia, olha, Calvino é insuperável no que diz respeito ao seu método de interpretação. Ele é um exegese à frente do seu tempo, ele põe ali normas e ele faz funcionar a exegese de um jeito que é um método razoável, correto e que nós adotamos e deve ser seguido. Então, ele adotava um método literal, buscando o que estava na mente do escritor bíblico. Isso aqui é tudo. Então, se você lê o que são as institutas da religião cristã, as institutas são um trabalho de exegese. As institutas não são um livro devocional, livros devocionais. Ainda que você cresça em devoção quando você lê as institutas, não há dúvida. Você cresce em devoção quando você lê as institutas. Muito. Né? Cresce espiritualmente quando você lê. Mas a linguagem das institutas é a seguinte: ele pega o versículo bíblico, ele explica por que Paulo está falando daquilo, qual era o problema que ele estava enfrentando, eventuais questões ligadas a figuras de linguagem, ele destaca, fala que o apóstolo Paulo está usando uma sinédoque, e ele explica essa sinédoque
ele explica esse recurso literário que o autor usa. Isso, claro, vai ter algum reflexo no significado, sem dúvida, e até na aplicação. Ele pega uma palavra grega e ele explica aquela palavra grega, o sentido daquela palavra ou daquela expressão grega, ele explica o sentido daquilo, e a partir daí ele tira suas conclusões, mostrando o que o texto realmente está dizendo, ou mais próximo do que o texto está dizendo. Então, ele realiza realmente um trabalho de exegese enquanto ele escreve. Ele é um escritor exegético. Então, a exegese de Calvino não é um trabalho meramente técnico, em que ele coloca lá significado, tal coisa, tempo verbal, tal coisa. Ele não é isso. Não é um organograma, não é uma tabela. Não é uma tabela. Né? É um texto. Ele escreve um texto, mas o texto que ele escreve é um texto exegético. Ele vai dizendo, aqui o apóstolo Paulo usa tal palavra, essa palavra significava tal coisa. Nos pais da igreja, João Crisóstomo usou esse termo de tal forma. Eu acredito que ele exagerou nesse sentido, porque na verdade essa palavra tem um sentido mais limitado. E além disso, isso está associado com essa figura de linguagem. Essa figura ele usa também no capítulo tal. E aí ele vai explicando, e no final tem a conclusão dele lá. Logo, então... Vai desatando os nozinhos, certinhos já. No caso das institutas, ele faz isso com teologia sistemática. Então ele apresenta o assunto, e aí as bases do assunto, ele faz a exegese. Agora, nos comentários, ele pega o livro inteiro, pega os comentários romanos. Ele pega Romanos, e ele começa, então, explicando versículo por versículo, como a gente faz na quarta-feira. Né? Agora estamos correndo um pouquinho mais, né? Mas assim, como quando a gente pega uma carta bíblica menor, o livro do Salmo, se for fazer isso, a gente fica 200 anos. Então, agora quando é uma carta menor, como a gente estava fazendo com Colossenses e tudo mais, aí Calvino fazia aquilo lá. Cada expressãozinha explicar direitinho, tal. Aquilo que eu faço aqui, que o Thomas faz lá, o Marcos Samuel, não sei se ele está usando também, aquilo ali, aquilo é uma cópia desse cara. Não nas conclusões, talvez, mas no método, aquilo lá é uma cópia desse cara. Pastor, os reformadores, eles eram bem conhecedores do grego e do hebraico? Eles aprendiam sempre os dois? Ou? Esses homens, eles eram extraordinários. Eles estudavam, eles conheciam, eles aprendiam os dois, estudavam muito. Felipe Melanchthon, ele tinha 21 anos de idade. Ele, se você chegasse para ele e dissesse, olha, eu faço um discurso aí em grego, ele fazia. Lutero não era tão assim inteligentão, mas eles se debruçavam sobre o texto original. E trabalhavam e aprendiam, estudavam, escreviam, eles eram caras assim. Mais no grego do que no hebraico. E um homem como Erasmo de Roterdã, por exemplo, que era um humanista, que não chegou a ser reformador, ficou um pouco de medo. Mas assim, ele era um homem que ninguém na época dele superava em termos de profundidade intelectual, Erasmo de Roterdã. Ele é contemporâneo De Lutero. Os dois trocavam correspondência. Eles são reconhecidos hoje, inclusive em outras áreas, né, como a área de educação, por exemplo. São super conhecidos, Calvino, todos os reformadores são conhecidos como grandes pilares. Eles eram homens de letras. Em primeiro lugar, eles eram homens de letras. E por serem homens de letras, fizeram descobertas no campo exegético. E, pastor Marcos, O que deu ensejo à reforma. pós-catolicismo ou dentro do catolicismo já eram conhecedores do grego e hebraico? Assim, eles eram professores de Bíblia antes de se converterem. No caso de Lutero, por exemplo, ele já ensinava salmos antes de se converter. Em latim. Não sei. Não sei se ele usava o hebraico. Talvez encobriam isto, né? O conhecimento do grego e hebraico. Não, eles estudavam sim o grego e hebraico. É assim, a reforma na verdade, ela é um movimento católico. A reforma não aconteceu fora do catolicismo. A reforma aconteceu dentro do catolicismo. Aí o catolicismo, depois que ela aconteceu, o catolicismo jogou ela para fora.
né? Mas esses homens todos, se você perguntasse para eles, para Lutero, quando ele colocou as teses, discutia tudo mais, antes de ser excomungado, perguntasse, qual é a sua religião? Eu sou católico. E foi aí que ele se aprofundou mais no grego? Sim, aí sem dúvida. O Papa recebeu o convite dele para o debate teológico. O Papa recebeu um convite dele para participar do debate teológico sobre primeiro as teses da salvação, depois... Você fala a disputa em Leipzig. Não. Quando Lutero, na universidade, pregou suas teses, as 95 são as segundas teses dele. Antes ele debateu sobre a salvação pela fé. E ele enviou convites, convocações para virem até a universidade debater, Ou seja, inclusive o Papa. Não, ele não queria romper com a igreja. Não, ao contrário. Ele queria Teve coisa que ele nem rompeu. Oi? Teve coisa com qual ele nem Nem rompeu. rompeu. Tem o nome, né? Reformar. Sim, reformar. Mas aí ele não pode ficar lá dentro, ele tem que ser colocado para fora. Na realidade, isso tudo aconteceu com muita dor, porque esses homens não queriam romper com a igreja. Não era o objetivo deles. Mas eram estudiosos em primeiro lugar, né? Nós chamamos eles de reformadores magisteriais. Por quê? Porque eles sonham com uma reforma não só na igreja, mas no Estado, ao lado do magistrado civil. O magistrado civil tem também que reger realizar as suas atividades sob a égide da palavra de Deus. Então eles sonhavam com isso, com uma reforma que não fosse só da igreja, mas da sociedade, que o Calvino fez em Genebra. E existem os reformadores radicais que entendem diferente, Estado lá, nós aqui, que são os anabatistas, os menonitas, de onde nós descendemos também, por uma linha, descendemos daí também. O Estado lá, nós aqui. Não meta a sua colher na minha tigela e eu não meto a minha colher na sua. Né? Então vamos andar juntos, mas é no cinete aqui. Esses reformadores, eles entendiam que era possível uma reforma completa da sociedade, inclusive do Estado, à luz da Bíblia. Aí eles caminharam. Que é um modelo de alguns países da Europa, né? Como a Alemanha, por exemplo. Assim, isso depois da Guerra dos 30 anos, esse ideal, ele, né, arrefeceu bastante, houve uma secularização. Vocês aprenderam isso com ele, uma secularização do Estado, né? Enfim, mas as marcas estão presentes. Sim, ficaram até hoje. Ficaram até hoje.